Salve pessoas, tudo certo? Aqui é o Gustavo Caverzan do Ávora de Carla e para este vídeo eu trago este exemplar do primeiro álbum da banda Rush. O que acontece? Esse disco ele está soando muito bem, no geral ele está excelente, ele toca os dois lados, né, com uma qualidade muito boa. Entretanto, ele tem um problema, assim, ao meu ver, com um nível de complexidade assim considerável, porque na segunda faixa do lado 2 ele apresenta um arranhado muito extenso. Um arranhado que no primeiro momento ele segue a direção das trilhas, inclusive nesse primeiro momento ele já apresentava, né, um problema de pulo que eu consegui restaurar, então eu já fiz uma restauração nesse arranhado. Porém, esse arranhado gigantesco, ele tem um desdobramento, ele fica mais diagonal e vai subindo a faixa. Nesse segundo momento aí do arranhado, eu não cheguei a mexer. Por quê? Na época ele não estava pulando. Então, geralmente quando o disco não está pulando, eu não mexo. Mas mesmo assim, eu iria fazer uma manutenção nesse trecho, mesmo ele não pulando, porque em alguns pontos estava dando uns estalados assim, que por pouco não se tornava um pulo, né? Por pouco não virava um efeito de pulo ali comprometedor. E é o seguinte, esse tipo de arranhado aqui, na minha agulha não estava pulando, mas com certeza se colocasse no outro modelo, dependendo da regulagem do braço, né, do toca-discos, da característica da agulha, poderia facilmente pular. Então, eu já iria mexer nesse segundo trecho arranhado. Mas aí eu deixei o disco quietinho, né? Aqui fui vendo outras coisas, quando eu escutava passava. E acontece o seguinte, hoje eu peguei o disco e falei, vou dar uma conferida naquele trecho arranhado, né? Lá do disco do Rush. E eu coloquei e aí eu percebi que o som, né, já estava um pouco mais comprometido. Então quando eu escutei hoje, a agulha do toca-discos em alguns pontos chegou a pular, né? Alguns estaladinhos também né, ficaram também mais acentuados. Então eu resolvi fazer essa manutenção. É, assim, é um tipo de arranhado mais complicado, né? Porque ele é muito extenso. É aquele tipo de arranhado que, por algum motivo, às vezes a agulha do toca-discos tocando, né, reproduzindo o som, funcionando ali, né, o bracinho do toca-discos, e alguma coisa deve ter acontecido que quando, né, o disco estava sendo tocado, alguma coisa pressionou ali o braço do toca-discos que fez com que a, a agulha do toca-discos, mesmo reproduzindo a música, tivesse pesado, e isso foi machucando um pouco aí a superfície do vinil. É o que parece, né? Porque esse disco ele chegou para mim, eu adquiri, né, numa condição de usado, e ele chegou até mim já com essa situação. Então é um arranhado muito grande que ele teve um primeiro momento, onde eu fiz a restauração, porém ele tem um desdobramento, né? Esse arranhado, que agora eu vou dar uma atenção. E eu até gravei uns trechos aqui do disco que, assim, dá pra gente perceber que estalados muito fortes, alguns trechos pulando, coisa que antes não estava acontecendo, né? Mas eu já estava suspeitando dessa possibilidade. Então vamos lá, eu vou colocar este disco ali na bancada, né, no borrachão de prato de toca-discos que eu utilizo para apoiar, né? E vou olhar esse arranhado mais de perto, vocês vão acompanhar. E eu vou fazer a manutenção, né? Vou fazer aí o procedimento de desobstrução das trilhas e vamos ver, né, como vai ficar o resultado. Agora a gente visualiza, né, pela imagem ampliada, toda a extensão desse arranhado que iremos reparar, né? A gente percebe que começa lá no início da terceira faixa e vai descendo. Ó. Aí já pega a segunda faixa. Então esse risco, né, esbranquiçado é a avaria, né, que
afetou aí todo esse trecho. E o tratamento é justamente por meio, né, do procedimento que a gente vai utilizar, desobstruir todas essas trilhas. Então, pessoal, aqui estou, né, com o disco já posicionado. Ele está sobre um borrachão de prato de toca-discos que eu utilizo justamente nessas circunstâncias, né, para apoiar o disco, deixá-lo bem acomodado e seguro, né, para eu poder trabalhar. Eu utilizo, né, aqui um celular, então eu vou colocar aqui na função da câmera, utilizar todo o zoom que o equipamento, né, o aparelho fornece, e na câmera do aparelho eu coloco essa lente aqui, ó. É uma lente macro específica para aparelho celular, ó. Então aqui, ó, o celular eu coloco ele bem aqui, ó, tá vendo? Ele tem um clampzinho. Aí eu coloco aqui, ó, a lente virada para o disco, coloco sobre um livro, porque ele tem uma distância bem adequada, né? Aqui, pelo menos esse livro aqui, eu já fiz, né, testes previamente. Então ele tem uma assim, espessura muito boa para eu conseguir um foco, porque para descobrir um bom foco aqui, para ter uma boa imagem na tela, eu vou precisar, é claro, do recurso do zoom do aparelho, né, da câmera, auxiliado aí pela potência aí, né, da lente, de aumentar a imagem do disco de vinil. Mas não é muito fácil captar uma imagem nítida. Então eu preciso de uma boa distância aqui. E também aqui eu utilizo ó, o pendente. Né? Tem uma lâmpada aqui, porque eu preciso de um bom direcionamento da luminosidade. Então esse jogo da boa distância entre a lente de aumento e a superfície do disco e um bom direcionamento da luminosidade, isso favorece para eu ter uma imagem satisfatória para me dar uma referência boa para trabalhar. E para fazer o trabalho de desobstrução, eu utilizo essa ferramenta aqui, ó, que na verdade é uma lapiseira. Ó, é uma lapiseira que tem em sua ponta uma agulha. E essa agulha é de uma seringa que eu comprei na farmácia. Que tipo de agulha eu não sei. O critério foi lá na hora ver qual seringa tinha a agulha mais fina. Eu comprei. Aí chegando em casa eu tirei a agulha e coloquei na lapiseira. Vocês podem reparar que eu tirei ó, a cápsula aqui da lapiseira. Então, essa lapiseira é 09, 07, não importa, né? Até porque a agulha não entraria na cápsula de nenhuma dessas bitolas, né? Sei lá, desse diâmetro. O diâmetro da agulha, ele é maior, ele é mais grossinho do que qualquer um desses grafites aí. Aqui, ó. As pessoas perguntam onde você comprou essa lente de aumento. Olha, eu comprei numa lojinha Armarinho há muitos anos, que assim é um joguinho de lente, ó, para celular e tem três tipos de lente aqui. A macro, que é o que eu utilizo, a Fisher e uma outra aqui. Tem um nome aqui. Eu não uso nenhuma das outras duas. Eu só uso a macro, tá? E aqui, ó, é legal, ó, ter essa tampinha com álcool. Aqui dentro tem álcool. Coloco álcool. Por quê? Porque eu vou molhando a ponta da agulha, que isso me ajuda. A hora que eu for desobstruindo, né, as partes que estão afetadas, o álcool ajuda, né, a limpar, a desobstruir. Então ajuda bastante. Então vamos lá. Eu vou levantar, né, eu vou ficar numa outra posição. Aqui eu vou ligar o aparelho celular. Vou precisar acender a luz aqui. Eu acho que para vocês aí vai ficar um pouquinho assim, uma luz forte aqui, mas vai dar para a gente perceber. Eu vou fazer aqui o reparo e vocês vão me acompanhar, tá? Vocês vão visualizar aí. Já adianto que esse tipo de restauração é a mais difícil que tem, porque o arranhado ele vai assim, ele vai afetando, vai ferindo
a própria trilha em sua direção. Isso, assim, tem muita chance de não ter é, o que ser feito, né? De ser irreversível. Mas vamos tentar. Depois eu vou mostrar também como, em alguns trechos, o som, né, estava sendo afetado. E depois eu vou mostrar também, né? Olha, isso aqui a gente conseguiu recuperar. Olha, estava assim, olha como ficou agora. Se não, eu vou falar, olha, tá vendo? O problema, infelizmente, não teve como solucionar. Então, tudo isso a gente está fazendo aqui, né? Assim, no calor da circunstância. Assim, uma situação, como eu falei, bem complexa. Porque às vezes você pode ter ali nesse corte uma destruição da parede, né, que divide as trilhas do vinil. Antes de ligar, vamos fazer o seguinte: veja bem, o aparelho está ligado, está numa boa direção aqui, porém eu não consigo visualizar. Eu vou acender a luz, ó. Se preparem aí porque a luz vai ligar, vai acender. Pronto, acendi a luz. Aqui a imagem já veio. Vocês conseguem visualizar aí? A imagem já veio. Já estou vendo a superfície do disco. Ó. Eu vou precisar levantar agora, porque eu filmei ali, vocês viram a imagem, né, do arranhado. Agora eu vou procurar ele de novo, porque ele deu uma escapulidinha aqui. Deixa eu levantar aqui. Pois bem, nós vimos aí pela imagem eu iniciando o trabalho de reparo nesse trecho arranhado. Acontece que é uma extensão muito grande, né, de trecho avariado. E o que eu fiz foi gravar ali com a própria câmera do aparelho celular. Então vocês vão ver a partir de agora eu manuseando a ferramenta, né, desobstruindo com a ponta, né, ali da agulha certos trechos que estavam ali comprometidos, né, obstruído com lasquinhas do próprio material do vinil. Então eu precisei fazer uma seleção, porque eu assim me demorei para realizar todo o procedimento de desobstrução nesse trecho aí. Então o que eu digo é o seguinte: em alguns pontos que eu não via muitos problemas, eu só dava uma conferida, né, com a ponta ali da ferramenta, mas em alguns outros trechos eu precisei me concentrar um pouquinho mais, que eu achei assim mais suspeito, né, aquele trecho que precisa dar uma atenção mais concentrada para desobstruir e não deixar muita dúvida para que aquilo se torne uma possibilidade para um efeito de pulo ou um instalado mais forte. Então acompanhe aí, né, as imagens que seguirão são edições de todo esse processo que eu fui trabalhando e fui registrando em pequenos vídeos aí, beleza? Mas dá para a gente ter uma noção
do que foi realizado aí. Esse reparo que visualizamos diz respeito a um trecho da segunda faixa do lado 2, né, do disco, conforme a gente comentou. Trata-se aí de um arranhado muito extenso e ele chegou a afetar um trecho final ali da segunda faixa e o comecinho da terceira faixa. Então o que acontece? As considerações a respeito desse arranhado na segunda faixa. Alguns trechos estavam apresentando um instaladinho, né, mais acentuado, um pouco mais acentuado. Então depois desse reparo eu percebi que amenizaram esses poucos instaladinhos que apareciam. Eu não vou colocar aqui para a gente comparar porque é algo já mais sutil que a gente tem uma percepção só mesmo escutando com o equipamento aqui, enfim. Mas eu selecionei um trecho na segunda faixa que estava pulando. Aí sim, o reparo, né, também solucionou esse problema aí. Então agora a gente vai escutar um trecho que antes estava pulando e depois, né, eu vou colocar como ficou a sonoridade desse trecho depois do reparo realizado. Confere aí.
Maravilha, realmente o som ficou bem melhor, né, quando a gente escuta esse trecho sem aquela interferência, né, do efeito do pulo. Então agora eu vou mostrar para vocês o trecho que foi reparado no início da terceira faixa desse lado aí que a gente está analisando, beleza? Pois bem, esse trecho que acabamos de visualizar, apesar de corresponder a um arranhado, né, que afetou uma extensão menor, esse arranhado aí, ele causou mais problemas do que o arranhado que a gente trabalhou, né, lá na segunda faixa. Então, apesar também de ter características parecidas, esse trecho aí do início da terceira faixa, ele foi mais problemático, ele deu mais trabalho. Então, algumas observações que eu posso fazer aqui é o seguinte: primeiro, as trilhas da segunda faixa, elas estão mais afastadas uma das outras, né? Isso ajuda o reparo. Já a terceira faixa, as trilhas, elas se encurtam, né? Assim, a distância entre elas se encurta. Então o que acontece? As trilhas da terceira faixa, elas estão mais próximas uma das outras e elas parecem ser um pouco mais fechadinha, um pouco mais. Essa é a impressão que eu tive. Então, para fazer a restauração, nesses casos, fica mais complicadinho, porque o arranhado ali ele fere, né? E você vai ter que desobstruir. Só que está tudo muito pertinho, então a possibilidade, né, de soar, né, certos efeitos assim problemáticos é maior, a possibilidade é maior. Então vamos lá. Primeiro, então, essa distância que as trilhas têm uma das outras, na terceira faixa ela é mais estreita, né, essa distância. Ok. Depois é o seguinte, na segunda faixa a gente vê o trecho soando ali num rock and roll. Então o próprio volume da banda, ele esconde um pouco certos estalados. Beleza. Na terceira faixa, no início da terceira faixa, a música começa muito lenta, com volume baixo, né? A questão não é nem pelo fato de ser lenta, mas pelo fato de ter uma dinâmica de volume baixinha, né? E ali no arranhado, quando a agulha passa por essa região, capta, né, algo que soa como um estalado. Então, antes do reparo, o estalado era muito alto. Depois do reparo, esse estalado foi amenizado. A gente vai escutar ali no trechinho que eu gravei, né? O antes e o depois.
E nesse trecho também, que foi feito o reparo, em 2 pontos havia o problema do efeito do pulo, que eu também consegui solucionar a partir, né, desse reparo aí que a gente realizou. Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escutar o início da terceira faixa e a gente vai perceber que antes o instalado estava maior. E logo nesse comecinho há também um pulo. E depois a gente vai escutar esse trecho, né, como ele ficou após o procedimento de desobstrução das trilhas que foi realizado. E depois eu vou colocar um trecho um pouquinho mais à frente, que também estava pulando, e a gente conseguiu resolver também, beleza? Então vamos lá, escuta aí como estava soando o início da terceira faixa. Ficou bem melhor, não é? Acontece que nesses casos, assim, fica muito difícil eliminar esse instalado por completo. Eu acho até impossível, né? Porque o que acontece? A gente não consegue tirar o arranhado. O arranhado vai estar ali, é algo físico, algo que já foi afetado, então não tem como ser revertido. O que dá para ser feito é limpar, né, a trilha ali na região em que ela foi ferida. E o que a gente faz? Porém, quando a agulha do toca-discos passar por ali, ela vai captar alguma coisa anormal, né? E essa anormalidade vai soar como um instalado. Eu acredito que deu para amenizar bastante. A gente coloca ali o início da terceira faixa, né? A gente percebe que é uma música que começa com um volume baixinho e o instalado agora ele está dentro de uma situação aceitável. O bacana foi que o reparo ele atuou de forma positiva para eliminar aquele problema do pulo. Então nesse trechinho que a gente escutou, o reparo ele foi muito positivo na medida em que restituiu ali a fluência, né, a tocabilidade do trecho. A gente escuta agora sem a interferência do pulo. Mas acontece o seguinte, nesse trecho inicial da terceira faixa, também havia um outro ponto que estava pulando. E o reparo também foi suficiente para solucionar. Então agora a gente vai escutar um outro trechinho, né? A gente vai perceber o pulo e depois a gente vai escutar esse mesmo trecho, como ele passou a soar depois do trabalho de reparo que foi realizado. Então, minhas amigas, amigos, é isso aí. Esse arranhado, esse super arranhado, deu um trabalho e tanto. Mas o resultado final, penso que foi muito satisfatório, pois conseguimos aí eliminar aqueles indesejados efeitos do pulo. Agora todos esses trechos, né, eles estão soando, né, fluentemente. Com relação àqueles instalados mais agressivos, agora eles estão aparecendo de uma forma bem mais amena, né, ali dentro de uma margem mais aceitável. E é isso aí, agora é só curtir o som, pois trata-se de um grande clássico do rock, uma banda que eu gosto muito, o Rush, e músicas muito especiais. Pessoal, eu peço por gentileza para que você se inscreva aqui no canal, deixa o seu like camarada no vídeo e quando puder dê uma conferida nos outros vídeos que já publicamos, tá joia? Muito obrigado, forte abraço, até mais!